Meus amados irmãos, graça e paz, louvado seja Deus que nos dá a vitória completa em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui nesse mesmo local onde nós reservamos para estar transmitindo aqui a nossa palavra aos irmãos. Nós queremos, antes de tudo, dizer que estamos com saudade dos irmãos, estamos sentindo falta do trabalho da igreja, de cada irmão, mas é bem difícil a gente poder chegar hoje e não ter a liberdade para abraçar, para tocar nos irmãos, porque estamos nesse isolamento social, esse distanciamento que é realmente bem difícil. E hoje eu queria, meus irmãos, trazer aqui uma palavra que se encontra no livro do profeta Joel, onde ele fala a respeito da fome da palavra de Deus, algo bem interessante, muito pertinente para esses dias. E aí no capítulo 8 de Joel, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria e Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. A palavra do profeta Amós, no período onde eles estavam retornando do cativeiro, são os profetas da restauração, eles estavam falando a respeito de um tempo que chegaria, assim como Joel, que falou a respeito de um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra, onde os jovens sonharão, os velhos teriam sonhos, visões, e assim o apóstolo Pedro ele vai falar em um dos seus discursos a respeito desse momento em que estava se cumprindo a palavra de Deus. E agora nós estamos diante de um momento em que a gente, parando um pouquinho para pensar, como as pessoas estão vendo o dia a dia da igreja nesses dias de pandemia. As igrejas estão fechadas. Eu fico imaginando se as pessoas quisessem hoje correr atrás e dizer: eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, vou procurar uma igreja. Então, a referência que eles têm são as igrejas. Quando eles olham e veem lá as placas: Igreja Batista Memorial, Igreja Batista tal nome, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, as igrejas que normalmente eles costumam ter como referência. Essas igrejas estão com seus templos fechados, é verdade. Elas estão abertas nas casas de cada um de nós. Até mesmo quando a gente imagina, estava vendo essa semana uma chargezinha postada pela irmã Melissa, que ela diz que é como o inimigo dizendo que fechou as igrejas. E aí Deus diz: não, eu abri em cada casa uma igreja, ou seja, as igrejas estão multiplicadas. Mas a visão das pessoas é com relação ao templo, com relação ao local de referência, onde eles costumam dizer: vou ali, vou passar, vou entrar naquela igreja. Mas se fosse nesses dias agora, se as pessoas quisessem ter esse encontro com Deus e procurar uma dessas igrejas, certamente não iriam encontrar. A palavra do profeta Joel, ela se cumpre nesses dias e, em parte, ela terá um cumprimento maior após o arrebatamento. Mas esse nosso tempo que nós estamos vivendo, ele nos arremete para o que pode acontecer. Deus está no controle de tudo isso que está acontecendo, temos afirmado isso, e pela boca de muitos outros líderes, pastores, homens de Deus consagrados, têm falado a mesma coisa. O que nós estamos entendendo hoje na palavra de Deus é da importância das pessoas entenderem o significado do que é palavra, do que é a mensagem de Deus para o ser humano. O homem não pode ficar distante de Deus. O homem não tem como ficar distante de Deus. Já dizia um professor meu que ele, quando se afasta de Deus, ele se animaliza, ele começa a ter comportamentos animalescos, onde ele mata, onde ele destrói o outro, onde ele não tem sentimentos racionais. E acaba sendo pior até mesmo do que
os animais, né, que muitas vezes eles matam, mas por uma razão deles mesmos, uma razão de sobrevivência e assim por diante. Mas o ser humano, quando ele se animaliza, ele perde a sua razão e ele começa a pensar somente no ter, e acaba destruindo tudo que é possível à sua volta. E o que nós queremos entender nesses dias é o que Deus está falando a cada um dos nossos corações. O que Deus está dizendo para a sua igreja nesses dias. A sua igreja está aberta, sim. Ela continua aberta nas casas dos irmãos, em cada casa, em cada lar onde tem um servo do Senhor que está cultuando ao Senhor, está dizendo: Senhor, nós estamos aqui, que amanhece, que hora, que ao almoçar, à tarde, um momento de reflexão, à noite, às madrugadas, estão intercedendo, estão orando, estão buscando entendimento. Mas a palavra que nós lemos nessa noite, ela diz que eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nesses dias estamos vendo pessoas correndo de um lado ao outro, perguntando para as pessoas, parando às vezes na rua para dizer: o que está acontecendo, pastor? Me diz aí, o que está acontecendo? O que Deus realmente está fazendo isso? E a nossa palavra tem sido a mesma. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. Deus está no controle de tudo isso. E Ele tem mostrado para a gente que a gente precisa estar mais perto para que a gente possa entender, aceitar a sua vontade e compreender o que está acontecendo e interceder. Talvez nós nunca precisamos tanto estar intercedendo, buscando a palavra e buscando a oração, buscando viver na presença de Deus como estamos nesses dias, para que não tenhamos nenhuma compreensão errada, para que não ouçamos palavras torpes, palavras que vêm para destruir o nosso pensamento e mexer com a nossa estrutura. Quem está tendo a sua estrutura mexida, revirada, são as pessoas que estavam distantes de Deus e que ainda continuam distantes de Deus e que ainda não estão acreditando no que Deus está fazendo. As estruturas do mundo estão sendo abaladas. As pessoas estão confusas, estão correndo pelas ruas de um lado a outro sem saber o que fazer. Perguntam: isso vem de Deus? Isso não vem de Deus? Os reinos, nós não estamos ouvindo falar de guerra. Os irmãos estão ouvindo alguém falar de guerra nesses últimos dias? Não está sendo noticiado as guerras do Oriente Médio, parou tudo. Aquelas pessoas que estavam em campos de refugiados estão sendo acolhidas pelas nações. Pessoas, ontem mesmo estávamos vendo isso. A Alemanha acolhendo refugiados. Pessoas se levantando, tentando mostrar solidariedade. Campanhas, empresas aqui no Brasil estão buscando servir aos outros. Meu Deus! Quanto tempo a gente não via isso? Elas se apresentavam muitas vezes para fazer isso quando estavam em programas de TV para fazer a sua propaganda, o seu merchan. Mas hoje elas estão percebendo que tudo que tem, os milhões que estão guardados, os milhões nas suas contas, não servem para nada, porque o mais importante nesse momento é a vida. E é a vida quem está sendo analisada nesse momento, e é a valorização de Deus a respeito da vida que está sendo vista, que está sendo feita pela parte de Deus nesse momento, a valorização da vida das pessoas. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra do Senhor nos diz que essa fome, ela está hoje grandiosa em todo o mundo. As pessoas têm fome de saber o que Deus está fazendo, o que Deus está intentando para que o ser humano compreenda o que está acontecendo. E estava lendo aqui uma frase, um pequeno texto, de Ruth Haley Barton, que diz assim: os que vencem não são aqueles que ajuntam maiores números de bens, são os que amaram a família e conheceram a alegria de ver esse amor ser retribuído. São aqueles que souberam o que significa dedicar a vida a um propósito maior do que a si mesmo. São os que conheceram a Deus e esperam ansiosamente pela eternidade com Ele. As pessoas não estavam preocupadas nesses últimos tempos
com a eternidade, com salvação, com uma visão a respeito da sua vida como pecador. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas, de falsos mestres, de falsas igrejas, falsos líderes. E esses líderes têm bagunçado a cabeça das pessoas que, ao invés de ajudar, atrapalham. Porque ao invés de levar uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, de conforto, de restauração de vidas, elas estão levando palavras, levando as pessoas a recuarem, a não quererem ouvirem a palavra quando é pregada de maneira séria, por igrejas sérias, por pastores sérios, por homens de Deus que foram chamados pelo propósito do Senhor para anunciar a sua palavra. E muitas dessas igrejas são culpadas pela morte de muitas pessoas, a morte eterna que nós referimos nessa noite. Por isso que é importante refletirmos nesse momento quem é a nossa igreja, o que nós somos como igreja, qual a importância da nossa vida como igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, não somente agora nesse período de pandemia, mas no nosso tempo, na nossa modernidade, na pós-modernidade, nos tempos contemporâneos, o que nós estamos vivendo como igreja, como somos como igreja. As pessoas têm buscado a aproximação da gente porque nós somos igreja, elas vão buscar. Elas vão nos buscar. Elas vão querer ouvir a palavra de Deus que está na nossa mente e no nosso coração. Por isso, preparai-vos, igreja. O Senhor está cansado de muitas solenidades. O Senhor está cansado das festas. O Senhor está cansado dos ajuntamentos apenas para cumprir um rito religioso. O Senhor está cansado de ver pessoas indo para as igrejas apenas para cumprir a religiosidade, seguindo estatutos, regras humanas, regras próprias em que eles formam a sua forma de administração. A palavra do Senhor diz que irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o mesmo Deus que fala isso é o mesmo Deus que olha para a gente, para o seu povo. No capítulo 9, na sequência, no versículo 5 diz: porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, ela se derrete e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. E eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Eu trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e neles habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. A promessa de restauração do Senhor foi cumprida em Jesus, quando Ele nos chamou para habitar em uma nova casa, para habitar em um novo tempo, para sermos parte do seu reino, e a nova Jerusalém sendo estabelecida para onde irão os santos, a torre forte para onde os justos correrão. Por isso é necessário que pensemos na igreja que está aqui na terra. Nós somos a igreja que está aqui na terra, o corpo de Cristo. E a igreja a qual nós faremos parte, nós fazemos parte e estaremos todos juntos no dia em que o Senhor vier buscar a sua única igreja. Ele não vai vir buscar a igreja A, B, C ou D. Ele vai buscar uma igreja. Aquela formada pelos seus servos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que estarão de pé diante do Senhor no dia em que Ele vier buscar.
Por isso, há uma necessidade gritante de termos uma identidade. O Senhor tem falado ao meu coração há muito tempo, há muitos anos, que a gente precisa buscar a nossa identidade. Precisamos de uma identidade que seja condizente com a realidade do reino de Deus que está em nós. Que vivamos, meus irmãos, que vivamos no propósito do Senhor, sabendo que Ele nos protege. O Senhor fala claramente que nós temos o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas, ou seja, na nossa mente, para que a morte não entre e nos mate espiritualmente. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos tira de todo o mal, de todo o pecado que nós estamos impregnados. Mas é necessário, meus amados irmãos, é necessário que a gente entenda esse tempo e estarmos mais e mais perto do Senhor. Deus está falando ao seu povo. Não perca a voz de Deus. Não perca o momento em que Deus está falando. Vamos ter uma leitura do que Deus está falando conosco nesses dias. São dias difíceis, mas dias de extremo aprendizado. Deus, na sua pedagogia, está nos ensinando muitas lições nesses dias. O mundo está aprendendo e nós teremos uma responsabilidade muito grande para pronunciar aquilo que o Senhor está falando. As trombetas do Senhor não serão alaridos, não serão sons estremecentes que vamos ouvir nos céus, não. Trombetas são formas de avisos ao Senhor. A trombeta está soando. Deus está avisando o que pode acontecer, como pode acontecer. Está tudo parado. Estádios de futebol, teatros, faculdades, escolas, ajuntamentos sociais, tudo está parado como o mundo nunca viu. É o aviso do Senhor que está sobre a terra. A mão do Senhor está sobre a terra. Portanto, fiquemos debaixo da mão do Senhor e entendamos a sua mão de amor sobre nós. Nós somos a sua igreja. A palavra do Senhor está em nossa boca e em nosso coração. Que possamos levar essa palavra onde quer que estejamos. Que Deus em Cristo Jesus, meus irmãos, continue abençoando a cada um dos irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Um abraço a cada um. Que Deus abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.